Olá, pessoal. Sejam todos bem-vindos novamente à disciplina de Histologia e Embriologia. Nessa aula, iniciaremos a unidade 4 e falaremos sobre a oitava semana do desenvolvimento embrionário, falando mais especificamente sobre o processo denominado de organogênese. Nessa aula, eu irei fazer uma breve introdução sobre o desenvolvimento embrionário, falarei sobre o dobramento do embrião, falarei sobre as camadas germinativas, iremos conversar sobre os principais acontecimentos que vão ocorrer da quarta até a oitava semana. Então, a gente já viu, né, já lemos os conteúdos, já estudamos os conteúdos, falando de cada uma das semanas do desenvolvimento embrionário. Nós falamos da primeira, da segunda, da terceira, e agora nós vamos falar da quarta até a oitava semana do desenvolvimento embrionário. Então, nessa quarta semana do desenvolvimento embrionário, né, vai acontecer o principal processo que é chamado, principal não, né, vamos dizer assim, um processo chamado de organogênese. Então, durante essa oitava semana, a gente vai ver como que vão ser formados os principais órgãos e sistemas do corpo, né? Então, vão ser formados esses sistemas, esses órgãos, e esses órgãos já vão começar a apresentar funções, mas só que funções mínimas, né? E é nessa semana, ou seja, mais especificamente a partir da oitava semana, é que o embrião passa a ter uma aparência de um ser humano, tá? Então, nessa semana, da quarta à oitava semana do desenvolvimento embrionário, ou seja, é a maior parte do período, né? Ou seja, corresponde à maior parte do período do desenvolvimento embrionário, né? E aqui é que vão ser formadas as principais estruturas, tanto internas quanto externas, né? Essas estruturas vão apresentar funções mínimas, como eu já falei. E aí o embrião também ele vai modificar a sua forma, né? A gente não vai ver mais aquele embrião plano, ele vai sofrer dobras. E também vai haver a formação, ou seja, o disco embrionário trilaminar, né, que foi formado, aqui ele também vai estar se modificando, ele vai estar se tornando cilíndrico. Nessa, da quarta à oitava semana do desenvolvimento embrionário, vai ocorrer uma maior velocidade, né, ou seja, maior velocidade com relação ao crescimento longitudinal do embrião, né, e esse crescimento longitudinal do embrião vai ser mais rápido, né, vai ser mais rápido tanto longitudinalmente quanto nas laterais. E esse crescimento longitudinal e nas laterais vai fazer com que o embrião ele sofra uma dobra, né? Ou seja, com que esse disco embrionário trilaminar ele sofra uma dobra e aí vai formar as extremidades cefálicas e caudal e as extremidades laterais. Então, um evento que vai ocorrer da quarta à oitava semana do desenvolvimento embrionário seria o quê? O dobramento do embrião. Esse dobramento do embrião, a gente não vai ver mais um embrião, ou seja, aquele disco trilaminar plano, né? Ele vai sofrer dobras nas suas extremidades, né? E vai sofrer dobras nas suas laterais. E com isso, o embrião ele vai se tornar cilíndrico. Esse dobramento do embrião vai ser resultado de um rápido crescimento, né, do embrião. E com isso, ao formar essas extremidades cefálicas e caudal, né, vão ser desenvolvidos, né, vai ser desenvolvido o sistema nervoso central, mais especificamente o encéfalo e a medula espinal, na parte cefálica, né, na extremidade cefálica. Então aqui a gente tem uma figura, tá, mostrando esse dobramento do embrião. Então aqui a gente vê, ó, aqui nesse B1 a gente vê um embrião plano, né, vocês quase não percebem, ó, o embrião plano, a gente não vê uma dobra nesse embrião, tá? Mas aqui, logo abaixo, nessa figura abaixo, a gente vê que esse embrião, ele dobrou, né? Tanto nas suas extremidades, quanto também aqui na lateral. Então, se a gente for pegar esse embrião aqui, ó, nessa figura, e fizer um corte nesse embrião, bem no meio aqui, pegando esse pedículo, né? Ou seja, o saco vitelínico aqui, ó, tá certo? E onde o embrião também ele vai estar fixo, vamos dizer assim. A gente fizer um corte aqui desse embrião, a gente vai estar visualizando, conseguir visualizar essa figura aqui, tá? Então é aqui a gente percebe, né, ó. Aqui a gente percebe aquele disco trilaminar,
certo? Aí nesse disco trilaminar a gente já percebe também a formação, ó, junto ao disco trilaminar a gente consegue perceber a formação da notocorda, tá? E consegue também já começar a visualizar a formação do sistema nervoso central. Então aqui a gente tem aqui um corte também, né, nesse desenho esquemático do embrião. Aqui a gente vê ele mais plano, nessa primeira figura B2, consegue ver ele mais plano. E a gente já começa a ver, ó, esse dobramento aqui nas extremidades, né, cefálica e lateral. Nessa figura aqui, logo abaixo, a gente consegue ver o que? Um dobramento, né, nas extremidades. Então, esse dobramento do embrião leva à formação da prega cefálica e da prega caudal, certo? Então, aqui, mais especificamente, se a gente pegar, por exemplo, a extremidade cefálica, ou seja, a prega cefálica, a gente vai visualizar essa figura aqui, de acordo com esse esquema aqui. Aí, com esse dobramento cefálico, a gente consegue ver o maior desenvolvimento, né, do encéfalo, né? A gente consegue ver que o encéfalo ele vai se desenvolver, vai estar em desenvolvimento. Aqui, ó, vocês veem que essa espessura, né, dessa prega cefálica aqui, ó, do encéfalo, tá mais fininha, né? E depois de um determinado tempo, ó, começa a ficar, o encéfalo ele começa a se desenvolver e aumentar também de tamanho, né? Então aqui nessa primeira figura aqui a gente consegue ver, visualizar a notocorda, essa parte vermelha. A gente consegue visualizar também o tubo neural, né? E essa parte aqui, no caso, vai dar origem, né, à futura medula espinhal. Aí a gente consegue também ver uma membrana orofaríngea, que depois essa membrana orofaríngea, mais para frente, à medida que esse embrião ele vai crescendo e vai ocorrendo essas dobras nessas pregas cefálicas, né, essa membrana orofaríngea ela vai estar dividindo, né, o intestino em intestino anterior e estomodeu, tá? Aí a gente consegue visualizar algumas estruturas já durante a formação desse dobramento do embrião. Aqui a gente tem a extremidade caudal, então a gente consegue ver o tubo neural, essa parte aqui em azul, a notocorda em vermelho. Aí a gente consegue ver o pedículo de conexão, tá? A membrana cloacal, né? Essa membrana cloacal depois vai fazer com que, ou seja, essa dobra aqui, o dobramento do embrião nessa extremidade cefálica, à medida que ele se dobra, né, vai formar essa membrana cloacal, vai permitir que haja uma separação entre o intestino posterior, né, e a cavidade amniótica. Então, a gente viu que nessa semana formou o quê? Esse intestino anterior e o intestino posterior. Aí, mais futuramente, vai haver a formação também do intestino médio. Então, durante o dobramento desse embrião, quando ocorrer a formação da prega cefálica e caudal, o que vai ocorrer? Um rápido crescimento longitudinal, né, do sistema nervoso central, que vai estar provocando, então, esse dobramento cefalo-caudal, né, como eu falei. Por que ocorre a formação dessa prega cefálica e caudal? Devido ao crescimento, né, longitudinal, então, do embrião. Aí, durante o dobramento do embrião, parte do saco vitelínico, tá? Parte do saco vitelínico, deixa eu ver se aqui não tem a figura. Essa parte do saco vitelínico vai ser incorporada pelo embrião e vai se tornar o intestino anterior, que depois vai formar a faringe e seus derivados, né? Então aqui a gente tem, ó, intestino anterior, né? Então o dobramento do embrião vai fazer com que parte do saco vitelínico seja incorporado pelo embrião e aí vai ser formado esse intestino anterior. No intestino anterior vão ser formadas, então, esses órgãos, né, e esses sistemas. Então, no intestino anterior, a partir do intestino anterior vai ser formada a cavidade oral, mais especificamente a faringe e as glândulas salivares. Vai ser formado também o sistema respiratório inferior, no caso a laringe, a traqueia, os brônquios e pulmões. Também vão ser formados os órgãos esôfago e estômago, o duodeno, o fígado, o pâncreas e aparelho biliar. Com a prega caudal, né, ela também vai ser resultado lá do crescimento, né, da medula espinal. Né? Então, essa dobra nas extremidades, na lateral, ou seja, na lateral caudal, vai ter como resultado o crescimento da medula espinal.
Então, durante o dobramento, né, também durante esse dobramento da parte caudal, vai ser incorporado parte do saco vitelínico, né, pelo embrião. Aí, quando esse saco vitelínico é incorporado, então vai ser formado o intestino posterior, aqui ó, intestino posterior, e o primórdio, que vai ser primórdio do intestino grosso, tá? Então, aqui a gente tem, nessa figura está representando a prega caudal, né? A gente vê o tubo neural, a notocorda, a membrana cloacal, o alantoide, o pedículo de conexão e a linha primitiva. Aí logo abaixo a gente vê praticamente as mesmas estruturas, né? Só que nessa figura acima a gente não encontra o intestino posterior e também a gente não vê a cavidade amniótica, tá? Então, com esse dobramento da parte caudal, vai haver a formação lá do intestino posterior. Então, quais são os órgãos que vai ser formado a partir desse intestino posterior? O colo ascendente, parte do colo transverso, reto e porção superior do canal anal. Também vai ser formado o epitélio da bexiga urinária e também a maior parte da uretra. O sistema respiratório inferior também vai ser formado, como por exemplo a laringe, a traqueia, os brônquios e os pulmões. Então aqui mostrando novamente como que se dá, mostrando esse dobramento do embrião, né? Mostrando o dobramento do embrião agora no plano mediano, né? Então a corte sagital, mostrando então, aqui no caso, né, como eu falei para vocês, essa parte de baixo aqui está representando a vesícula vitelínica, né? A vesícula umbilical, vesícula vitelínica, mesma coisa. Bem aqui no meio, né, ó, aqui no meio vai estar o disco trilaminar, né? Só que aqui esse disco trilaminar ele ainda vai estar plano, não vai estar reto. E essa parte aqui de cima está representando o âmnio ou cavidade amniótica. Então, inicialmente, a gente ainda consegue ver a membrana orofaríngea, a prega neural e o âmnio, tá? Aí, mais para frente, vai haver a formação do coração, né? Não o coração totalmente desenvolvido, né? Aí a gente começa a ver, ó, o dobramento das extremidades do embrião, tá? E aqui a gente consegue já ver a prega cefálica e a prega caudal. Aí, como eu falei para vocês, naquela primeira figura, a gente só conseguiu ver o intestino anterior e o intestino posterior. Depois seria formado quem? O intestino médio. E a gente consegue visualizar melhor esse intestino médio quando faz esse corte sagital, tá? E aqui seria o corte sagital de embriões com 22 dias, 26 dias na figura C e de 28 dias na figura D. Aí esse pedículo, né, vitelínico aqui, no caso, né, vai dar origem a quem? Ao cordão umbilical, tá? E a gente vê também o alantoide aqui, que são quem? São os anexos embrionários, que vocês vão estar vendo também sobre eles nessa unidade. As pregas laterais, como eu falei, o embrião ele vai se dobrar nas extremidades, né, e vai também se dobrar lateralmente. Esse dobramento lateral vai estar provocando a formação das pregas laterais direita e esquerda. E aí a gente vê a formação então do intestino médio, como a gente já viu nessa figura anterior. Esse intestino médio vai ser o primórdio lá do intestino delgado. Então aqui a gente está vendo uma figura, ó, né, mostrando o dobramento então desse embrião, né, um dobramento lateral. A gente já consegue ver a cavidade intraembrionária, o celoma intraembrionário. Aí tem o mesoderma, né, o mesoderma dividido, né, mesoderma somático, esplânico, intermediário. Aí tem a formação da aorta dorsal, né, os somitos também vão surgir aqui, né, o glomérulo do intestino, o tubo néfrico, o glomérulo externo e interno, quer dizer, e o endodermo. Então, a gente viu, né, que essas camadas, esses folhetos germinativos ou camadas germinativas, elas foram oriundas lá pelo processo de gastrulação. Mas cada uma desses folhetos germinativos ou camadas germinativas vai estar dando origem a alguma estrutura, algum órgão do corpo humano. Então, o ectoderma ele vai dar origem à parte do sistema nervoso central, periférico, dá origem ao tecido epitelial, né, o sensorial do olho, da orelha, do nariz, a epiderme e seus anexos, dando origem às glândulas mamárias e subcutâneas, à hipófise e ao esmalte dos dentes. O mesoderma vai dar origem ao tecido conjuntivo, cartilaginoso e ósseo,
músculos estriados e lisos, ao coração, vasos sanguíneos e linfáticos, aos rins, aos ovários e testículos, ductos genitais, as membranas serosas que vão revestir as cavidades do corpo, que é o pericárdio, a pleura e a membrana peritoneal, além também de dar origem ao baço. O endoderma vai dar origem ao epitélio lá do trato gastrointestinal e também respiratório, aos parênquimas das tonsilas, glândulas, tireoides e paratireoides. Quando a gente fala desse parênquimas das tonsilas, né, seria aquela parte de tecido conjuntivo que vai dar dando sustentação, né, a esses órgãos. Aí tem o timo, tem o fígado, tem o pâncreas, epitélio da bexiga e parte da uretra, e também dando origem à cavidade do tímpano e da faringe. Então, o que vai ocorrer em cada uma dessas semanas, né? Então, aqui nós vamos falar um pouquinho da quarta semana, né? A gente está tendo um desenho da vista dorsal dos embriões, né? Dorsal dos embriões, e eles estão aqui no início da quarta semana, né? Então, na quarta semana, ó, a gente consegue ver o desenvolvimento de somitos, né? Ó, quantidade uma certa quantidade de somitos. Aí, à medida que vai passando os dias, lá na quarta semana, a quantidade desses somitos vão o quê? Vão aumentando, ó, tá? Com 26 semanas, ó, a quantidade maior de somitos. Aí, aqui com 28 dias, também a quantidade desses somitos também vai aumentando. Então, aí a gente consegue ver aqui, né? Esse embrião aqui, ele tá com 24 dias, ele tá cilíndrico, e a gente consegue ainda ver, ó, apesar do dobramento, né, nas laterais, a gente ainda consegue ver o neurópolo, ou seja, uma abertura, tanto na porção encefálica, pré-encefálica, quanto na caudal, que é chamada de neuróporo anterior ou rostral, né, e aqui o neuróporo posterior caudal, que ainda está aberto. Aí, né, no início dessa quarta semana, esse neuróporo ele começa o quê? A se fechar. E a gente consegue ver o quê? Uma saliência cardíaca já nessa quarta semana, com 24 dias. E começa a ser formados também os arcos, ó, o arco mandibular, né, e o terceiro arco branquial e o quarto arco branquial, nessa quarta semana. E a gente consegue visualizar também a fosseta óptica, ou seja, é aquela que vai dar origem ao primórdio, né, da orelha, ou seja, ao primórdio da orelha. Aí conseguimos ver o placoide cristalino, que é o primórdio do cristalino. Conseguimos ver também durante a quarta semana o brotamento dos membros inferiores e também do superior. Então, nessa quarta semana, a gente está aqui para vocês quais são as principais estruturas, vamos dizer assim, que vão surgir, ou estruturas ou órgãos que vão estar surgindo durante essa quarta semana. A gente vê o neuróporo rostral, como mostrei para vocês, ele já vai se fechando e ao final da quarta semana ele vai estar fechado. A gente consegue ver o encéfalo também vai produzir uma saliência na cabeça e começa a ser formados os arcos, como eu mostrei lá para vocês, o mandibular e os branquiais. E ser formados placoides ópticos, que vai dar origem aos futuros olhos. Então, a gente consegue ver também durante a quarta semana uma flexão lateral, né, do embrião. E essa flexão lateral ela vai ser provocada pelo desenvolvimento dos somitos, né, como a gente viu melhor naquela figura lá. Os somitos aí do âmnio, quer dizer, e dos outros elementos da parede lateral. A gente consegue ver nessa quarta semana uma flexão crânio-caudal, que vai ser provocada pelo desenvolvimento lá do sistema nervoso central e também do âmnio. Aí aqui ó, crânio caudal, né? Uma flexão desse crânio caudal. Então, lá por volta do 24º dia que vão aparecer os arcos mandibulares e branquiais, como eu já falei. O arco mandibular vai dar origem à maxilar inferior ou mandíbula e vai dar origem também à maxilar superior ou maxila. Aí os arcos branquiais eles vão dar origem à faringe primitiva, que é o estomódio, e também à boca primitiva. Né? Aí aqui a gente tem uma figura mostrando aqui em destaque verde e amarelo essas saliências, as saliências auriculares aqui, articulares, quer dizer, e também os arcos mandibular e arco branquial, destacado em vermelho, tá? Articulares, quer dizer. Então, na quarta semana, aí, o neurópolo no finalzinho vai estar fechado, a gente vai ver os primórdios do ouvido, a gente vai ver os brotos dos membros superiores e inferiores, né, como eu já falei. E na quinta semana, né? Então, aqui a gente tem uma vista lateral do embrião, tá? Por volta com cerca de 32 dias, né?
Então aqui a gente já começa a ver, né? Eu já tinha mostrado para vocês os arcos branquiais, né? Os arcos faríngeos, no caso o primeiro, o segundo e o terceiro. Aí aqui também, esse terceiro, o terceiro formou esses arcos branquiais. Então, quando, né, esse segundo arco faríngeo cresceu, no caso, né, sobre o terceiro arco faríngeo, né, o que vai ser formado? Uma depressão que vai ser conhecida como seio cervical, aqui, tá? E aí a gente começa a ver também a crista mesonéfrica, né, a gente vê também o quarto ventrículo do encéfalo, vê a parte mesencéfalo lá, o sistema nervoso central, fossete cristalino já apareceu na quarta semana, placoide nasal, o cordão umbilical, a cauda do embrião, a gente começa a ver os brotos lá do meio dos membros inferiores, a saliência cardíaca, né, o broto dos membros superiores e a crista mesonéfrica. Essa crista mesonéfrica ela vai indicar o sítio de um rim mesonéfrico, tá? Um rim transitório. Então, na quinta semana, o que vai acontecer? Aqui na quinta semana, o crescimento da cabeça ele vai exceder, né, o crescimento das outras regiões do corpo. Então, a cabeça ela vai crescer mais do que as outras regiões do corpo. O rosto vai tocar a saliência cardíaca, ela vai sofrer vamos dizer assim, uma dobra, né, uma projeção. Aí vai se desenvolver as placas das mãos e os primórdios dos dedos. A gente começa a ver os raios digitais. Na sexta semana, né, o que vai ocorrer? Aí a gente consegue visualizar a formação da pálpebra, a gente consegue ver um olho pigmentado, na semana anterior não via, né? Aí tem a fosseta nasal, o cordão umbilical, aí começa a formar o meato acústico externo, né? Ou seja, a gente começa a ver as saliências auriculares, e aqui a gente tem a vista lateral, né, de um embrião, com 42 dias. Então aqui é para mostrar mais, né, o desenvolvimento dos membros superiores e esses raios digitais, né, como se os dedos estivessem se dividindo, né, ou seja, se destacando um do outro, se separando do outro. Mas a gente ainda vai conseguir como se fosse uma membranazinha que vai unir um dedo ao outro, tá? Então, na sexta semana, a gente vai ver o cotovelo e o pulso, eles vão se tornar bem identificáveis, vão ficar mais visíveis. Vai haver o desenvolvimento dos membros inferiores, o olho se torna mais evidente, a cabeça vai ser maior em relação ao corpo e a gente consegue ver também a formação da aurícula. Então, aqui só para mostrar para vocês, né, como eu falei, nas semanas anteriores a gente consegue, ver o desenvolvimento dos membros superiores, né, mas só que a gente não conseguia ver o quê? Os raios digitais, ou seja, como se os dedos estivessem bem divididozinhos. Só que a gente ainda vê o quê? Entre um dedo e o outro, uma membrana, né, uma membranazinha ligando um dedo ao outro, certo? Aí na sétima semana, né, aqui a gente tem, dá destaque para o pavilhão auricular, né, ou seja, a aurícula externa. Aí consegue ver a formação do meato acústico interno, né? Aí os punhos também a gente está conseguindo visualizar, os dedos que são os raios digitais, aí a pálpebra, o olho, né? Então, durante essas semanas, né, tem algumas, ou seja, o pavilhão da orelha, o meato auditivo, ele consegue ficar mais visível agora na sétima semana, se torna mais visível, tá? Então, na sétima semana, os membros passam, né, por uma transformação considerável, a gente consegue ver uma modificação, né, uma forte modificação, vamos dizer assim, marcante nos membros, né, e a cabeça está em posição mais reta. Na oitava semana, o que vai acontecer? A cauda vai desaparecer, a cauda que ainda ficava lá no finalzinho aqui do embrião, ela vai já desaparecer. Vai haver um rápido crescimento e diferenciação dos órgãos e tecidos que vão ser formados durante esse período embrionário. Os dedos já vão estar separados, não tem mais aquela membrana unida um dedo ao outro, né? E as pálpebras vão estar mais óbvias. E no final dessa semana, dessa oitava semana, o embrião ele vai ganhar uma aparência humana, né? Então, como ele ganha essa aparência humana, aconteceu todos esses eventos, depois da oitava semana, esse embrião ele não vai ser chamado mais de embrião, vamos dizer assim, ele vai ser chamado de feto, tá? Aí então a gente fica por aqui, né? O livro pelo qual eu tirei, né, elaborei essa aula foi o do Muro e Persaldi.
Multipersal de embriologia básica que vai estar disponível para vocês, tá? Então a gente se vê em algum outro momento e fiquem com Deus.